Oi, gente, bom dia. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Você tá me ouvindo? Então aí, está tudo certo. Tá dando pra ouvir. Obrigada, né? Ó, a gente tá na página. Deixa eu ver. A gente vai começar a parte F na página 663. Vocês conseguem me dar uma certeza? Eu acho que era isso. É assim, né? Do livro físico, tá? Então, número 663 do livro físico. Vou começar a ler qualquer coisa. Vocês levantem a mão, falem aí, abram o microfone. E olha, quem quiser ligar a câmera, sempre falo, viu? Vocês ligarem, vocês aparecerem. Vou começar a leitura, tá bom? Então, o inconsciente e a consciência, a realidade. Se olharmos mais detidamente, o que a discussão psicológica dos capítulos precedentes nos levou a admitir, não é a existência de dois sistemas próximos da extremidade motora do aparelho, mas a de dois processos ou modos de descarga da excitação. Para nós, não faria diferença, pois sempre devemos estar prontos para abandonar nossas representações auxiliares. Aqui tem uma nota. Deixa eu ver. Representações auxiliares. Nas traduções consultadas, representações auxiliares. E aí tem várias outras formas aqui em outras línguas. Freud cita em O Mal-Estar da Civilização e nota sobre a tradução de uma mesma obra. Então, aqui, maneira como eles colocaram aí de tradução. Se acredita se acreditamos estar em condições de substituí-las por algo que mais se aproxime da realidade desconhecida. Procuremos agora retificar algumas concepções que puderam se formar equivocadamente, enquanto vimos os dois sistemas, no sentido mais literal e cru, como duas localidades no interior do aparelho psíquico. Concepções estas que deixaram suas marcas nas expressões reprimir. E aí aqui também tem uma tradução aí literalmente desalojar, deslocar e penetrar. Quando afirmamos que um pensamento inconsciente busca ser traduzido para o pré-consciente, para então penetrar na consciência, não queremos dizer que será formado um segundo pensamento, situado em um novo lugar, com uma transcrição ao lado, da qual continua a existir o pensamento original. E também, no que toca à penetração na consciência, queremos evitar cuidadosamente qualquer ideia de uma mudança de local. Quando dizemos que um pensamento pré-consciente é reprimido e depois acolhido no inconsciente, essas imagens, tomadas do âmbito da luta por um território, podem nos levar a supor que em certo local psíquico, uma ordenação é realmente dissolvida e substituída por uma nova em outro local. Em vez dessas analogias, utilizemos algo que parece corresponder melhor ao estado de coisas real. Digamos que o investimento de energia é colocado em determinada ordenação, ou dela retirada, de modo que a estrutura psíquica cai sob o domínio de uma instância ou a ela se subtrai. Nisso, substituímos, mais uma vez, um modo de representação topológico por um dinâmico. O que nos aparece como um móvel não é a estrutura psíquica, mas a sua inervação. É aí que tem uma nota acrescentada em 1925. Essa concepção foi modificada e aperfeiçoada após se descobrir que a característica essencial de uma representação pré-consciente é a ligação com resíduos de representações verbais. E aqui está o inconsciente de 1915. Não obstante, acho adequado e legítimo continuar usando a concepção figurativa dos dois sistemas.
Podemos evitar um possível abuso desse modo de apresentação se lembrarmos que representações, pensamentos, formações psíquicas em geral não devem jamais ser localizados em elementos orgânicos do sistema nervoso, e sim, digamos, entre eles, onde resistências e vias facilitadas formam seus correlatos. Tudo o que pode ser objeto de nossa percepção interna é virtual, como a imagem produzida no telescópio pela passagem dos raios de luz. Mas é legítimo supor a existência dos sistemas, que em si não são nada psíquicos e jamais se tornam acessíveis à nossa percepção psíquica, como as lentes do telescópio que lançam a imagem. Prosseguindo nessa analogia, a censura entre os dois sistemas corresponderia à refração dos raios na passagem para um novo meio. Até agora, vivemos psicologia por conta própria. É hora de ver as teorias dominantes na psicologia atual e examinar como elas se relacionam com as nossas concepções. O problema do inconsciente na psicologia não é, na vigorosa afirmação de Lipps, 1897, uma questão psicológica, mas a questão da psicologia. Enquanto a psicologia liquidava essa questão, declarando que psíquico significava consciente e que processos psíquicos inconscientes nada mais eram do que uma evidente insensatez, aí que eu vou aceitar aqui quem está entrando, estava excluída uma apreciação psicológica das observações que o médico podia fazer sobre estados psíquicos anormais. O médico e o filósofo só podem encontrar quando os dois reconhecem que os processos psíquicos inconscientes são a expressão adequada e justificada de um fato estabelecido. Bom dia, Sara. A gente está na página 665, acho que no meio do parágrafo. O médico não pode, senão rejeitar, encolhendo os ombros, a afirmação de que a consciência é a característica indispensável do psíquico. E, se ainda respeita as declarações dos filósofos, supor que eles tratam do mesmo objeto e não praticam a mesma ciência. Pois basta uma única observação compreensiva da psique de um neurótico, uma única análise de sonho, para deixar a convicção inabalável de que os mais complicados e mais corretos processos de pensamentos, aos quais se negaria o nome de processos psíquicos, podem ocorrer sem excitar a consciência da pessoa. Aqui tem uma nota, acrescentada em 1914. Fico feliz de poder citar um autor que extraiu do estudo dos sonhos a mesma conclusão sobre a relação entre as atividades do consciente e inconsciente. Duprel afirma: a questão da natureza da psique exige claramente uma investigação preliminar, para saber se a consciência e psique são idênticas. Justamente essa questão preliminar é respondida com uma negativa pelos sonhos, que mostram que o conceito de psique ultrapassa o de consciência, assim como a força gravitacional de um astro vai além de sua luminosidade. Uma verdade que não pode ser enfatizada o bastante é que a consciência e psique não são conceitos de igual extensão. É certo que o médico não pode ter conhecimento desses processos inconscientes antes que eles produzam uma consciência, um efeito que permita a comunicação ou observação. Mas esse efeito consciente pode apresentar um caráter psíquico muito diferente do processo inconsciente, de modo que a percepção interna não reconhece um como substituto do outro. O médico precisa se reservar o direito de, mediante um processo de inferência, avançar do efeito consciente ao processo psíquico inconsciente. Assim, ele vem a saber
que o efeito consciente é apenas um distante efeito psíquico do processo inconsciente, e que este não se tornou consciente como tal, e além disso, estava presente e atuante sem se revelar de algum modo à consciência. Reverter a superestimação do atributo da consciência torna-se pré-condição indispensável para toda a compreensão certa do desenrolar das coisas psíquicas. Nas palavras de Lipps, 1897, o inconsciente tem de ser visto como a base geral de toda a vida psíquica. O inconsciente é o círculo maior que encerra em si mesmo o círculo menor do consciente. Tudo consciente tem uma fase preliminar inconsciente, enquanto o inconsciente pode permanecer nessa fase e, contudo, reivindicar o valor pleno de uma atividade psíquica. O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica, tão desconhecido para nós em sua natureza íntima quanto a realidade do mundo externo, e nos é apresentado de modo tão incompleto pelos dados da consciência quanto o mundo externo pelas indicações no sentido. Todas as vezes que a gente pensa nisso, na questão do inconsciente, daquilo que a gente conhece dele, do que passa para o consciente, eu fico pensando, né, quando falam da questão do oceano, de que a gente conhece uma parte muito pequena do oceano, né, de tudo isso, assim, que estudam sobre essa vida marinha e tal, é uma porcentagem muito pequena de tudo aquilo que poderia se conhecer. E acho que até faz o Zeliel que coloca na questão de a consciência ser só a pontinha do iceberg. Eu gosto de pensar nessas, não sei se é metáfora, se entraria nisso, mas para a gente fazer um comparativo. Acho que a gente sabe muito pouco sobre a gente, muito pouco sobre o nosso inconsciente, mesmo quando a gente acha que sabe bastante. Se a velha oposição entre vida consciente e vida onírica é inutilizada pela inserção do psíquico inconsciente no lugar que lhe cabe, são eliminados vários problemas relativos ao sonho que ocuparam bastante os estudiosos anteriores. Assim, algumas atividades, cujo desempenho no sonho causava espanto, agora já não devem ser atribuídas ao sonho, mas ao pensamento inconsciente que opera também durante o dia. Se o sonho, como afirma Sherman, parece brincar com uma representação simbólica do corpo, sabemos agora que isso é produto de determinadas fantasias inconscientes, que provavelmente obedecem a impulsos sexuais, e que se expressam não apenas nos sonhos, mas também nas fobias histéricas e em outros sintomas. Se o sonho prossegue e conclui trabalhos do dia e até mesmo traz ideias valiosas, precisamos apenas retirar-lhe o disfarce onírico, que é produto do trabalho do sonho e sinal da colaboração de poderes obscuros das profundezas da psique. Aqui ele coloca uma referência ao diabo no sonho da sonata de Tartini, e tem uma nota. O violinista e compositor Giuseppe Tartini sonhou que vendia a alma ao diabo e que este tocava uma sonata belíssima e muito original. Ao acordar, Tartini procurou reproduzir o que ouvira no sonho. Não conseguiu, mas criou sua peça mais famosa, que apelidou de Trinado do Diabo, sonata para violino e piano. A operação intelectual se deve às mesmas forças psíquicas que realizam tais operações durante o dia. Nós tendemos, provavelmente, a superestimar, em grande medida, o caráter consciente da produção intelectual e artística também. Conforme os relatos que temos de alguns indivíduos altamente produtivos, como Goethe e Helmholtz, o que há de essencial e novo em suas criações lhes ocorreu de modo espontâneo e chegou praticamente completo à sua percepção, ou seja, foi criado ali em um outro lugar, né?
Não é nada surpreendente que haja cooperação da atividade consciente em outros casos, em que houve um empenho de todas as forças do espírito, mas é um privilégio da atividade consciente, da qual muito se abusa, o fato de poder encobrir as outras atividades onde quer que atenda. Dificilmente vale a pena apresentar a importância histórica do sonho como um tema à parte. Quando, por exemplo, um sonho fez com que um chefe guerreiro realizasse um empreendimento ousado, cujo êxito provocou uma mudança histórica, isso traz um problema novo apenas enquanto o sonho é visto como um poder estranho, em oposição a outras forças psíquicas mais familiares. Então, não mais quando ele é considerado uma forma de expressão de impulsos que durante o dia se achavam sob o peso de uma resistência e que à noite obtém reforço de fontes de excitações mais profundas. Aí tem uma nota acrescentada em 1911. O sonho de Alexandre o Grande durante o sítio de Tiro, comunicado acima numa nota. O respeito dos antigos pelo sonho, porém, é uma homenagem baseada numa intuição psicológica correta, ao que é indomável e indestrutível na alma humana, ao demoníaco. Aí aqui tem uma nota no sentido antigo do termo, anterior ao demônio cristão, que proporciona o desejo do sonho e que reencontramos no nosso inconsciente. É de forma deliberada que digo, em nosso inconsciente, pois é assim que chamamos, pois o que assim chamamos não é o mesmo que o inconsciente dos filósofos, nem o inconsciente em livros. Para aqueles, o inconsciente deve designar meramente o oposto do consciente, a noção de que existem, além dos processos conscientes, também processos psíquicos inconscientes, é um entendimento bastante contestado e energicamente defendido. Lipps vai além, com a tese segundo a qual tudo que é psíquico existe na forma inconsciente, em parte também na forma consciente. Mas não foi para demonstrar essa tese que recorremos aos fenômenos do sonho e da formação dos sintomas histéricos. A observação da vida diurna normal já bastaria para comprovar isso, fora de qualquer dúvida. O que a análise das formações psicopatológicas nos ensina, já na primeira delas, o sonho é que o inconsciente, ou seja, o psíquico, se apresenta como função de dois sistemas separados, e isso já na vida psíquica normal. Existem, portanto, dois tipos de inconsciente que os psicólogos ainda não distinguiram. Os dois são inconscientes no sentido da psicologia. Para nós, no entanto, aquele que chamamos de inconsciente é incapaz de chegar à consciência, enquanto o outro, o pré-consciente, assim o chamamos porque suas excitações podem alcançar a consciência, embora respeitando certas regras e talvez somente após superar uma nova censura, mas sem consideração pelo sistema inconsciente. O fato de as excitações, a fim de chegar à consciência, terem de passar por uma sequência imutável de instâncias, que nos foi revelada pelas mudanças nelas feitas pela censura, nos serviu para estabelecer uma analogia espacial. Descrevemos as relações de dois sistemas entre si com a consciência, afirmando que o sistema pré-consciente se acha entre o sistema inconsciente e a consciência como uma tela. O sistema pré-consciente não só obstruiu o acesso à consciência, ele domina também o acesso à motilidade voluntária e pode enviar uma energia de investimento móvel, da qual uma parte nos é familiar na forma de atenção. Tem uma nota acrescentada em 1914. No meu artigo Observações sobre o conceito de inconsciente na psicanálise.
na qual são diferenciados os sentidos descritivo, dinâmico e sistemático da polissêmica palavra inconsciente. Devemos evitar, igualmente, a distinção entre consciência superior e consciência inferior, tão favorecida na literatura recente sobre as psiconeuroses, pois ela parece enfatizar justamente a equiparação do psíquico com o consciente. Que papel sobra em nossa exposição para a outrora todo-poderosa consciência, que encobria todo o resto? Ela nada mais é do que o órgão sensorial para a percepção de qualidades psíquicas. Conforme o pensamento básico do nosso esquema, podemos compreender a percepção consciente apenas com a função própria de um sistema especial, para o qual se recomenda a abreviatura CS. Em suas características mecânicas, imaginamos esse sistema como semelhante aos sistemas de percepção PCP, ou seja, suscetível à excitação por qualidades e incapaz de preservar traços de modificações, isto é, sem memória. O aparelho psíquico, voltado para o mundo externo como órgão sensorial dos sistemas PCP, é ele próprio mundo externo para o órgão sensorial do CS, que tem sua justificação teológica nessa relação. Uma vez mais, encontramos aqui o princípio do itinerário das instâncias, que parece governar a estrutura do aparelho. O material de excitação aflui para o órgão sensorial do CS de dois lados, do sistema PCP, cuja excitação, determinada pelas qualidades, provavelmente passa por uma nova elaboração, antes de se tornar sensação consciente, e do interior do próprio aparelho, cujos processos quantitativos são sentidos ao alcançarem determinadas modificações, como série de qualidades de prazer e desprazer. Os filósofos que perceberam que formações de pensamentos exatas e altamente complexas são possíveis também sem a participação da consciência, se viram em dificuldades para atribuir uma função à consciência. Ela lhes pareceu um reflexo desnecessário do processo psíquico terminado. Não sei se que está falando aqui dessa questão de perceberem as formações de pensamentos exatas e altamente complexas, são possíveis também sem a participação da consciência. Acho que fica muito num lugar também daquilo que a gente pensa dos poetas, que eles sentem coisas e conseguem explorar essas coisas que são sentidas, falar dessas coisas, a gente consegue enxergar, às vezes, conceitos ali sem que eles saibam daquilo que eles estão dizendo nesse sentido de conceito. Então, eles descrevem a sensação, descrevem aquele fenômeno sem dar o nome de conceito. E aí, quando a gente lê sobre isso, a gente faz essa conexão, alcançar isso. Não sei se fica... Vocês entendem aí o que eu quero dizer. Mas desse lugar, às vezes, as coisas serem muito bem colocadas em, sei lá, por filósofos, poetas, escritores, enfim, a gente conseguir fazer a associação com o saber no sentido do que o Freud está trabalhando, da questão da ciência, né? Eles sentem e conseguem explicar o que eles sentem. E aí aqui tem essa explicação científica. Ela lhes pareceu um reflexo desnecessário do processo psíquico terminado. A analogia do nosso sistema CS com o sistema de percepção nos poupa esse embaraço. Vemos que a percepção por nossos órgãos sensoriais tem a consciência de guiar o investimento da atenção pelas vias em que se propaga a excitação sensorial que chega. A excitação qualitativa do sistema PCP serve como regulador da descarga da quantidade móvel no aparelho psíquico. Podemos reivindicar
a mesma função para o órgão sensorial que fica em cima no sistema consciente. Ao perceber qualidades novas, ele faz uma contribuição nova para o direcionamento e a distribuição adequada das quantidades móveis de investimento. Mediante a percepção de prazer e desprazer, ele influencia o curso dos investimentos no interior do aparelho psíquico, que, de outro modo, trabalha inconscientemente e com deslocamentos de quantidades. É provável que, de início, o princípio do desprazer regule de forma automática os deslocamentos do investimento. Mas é também possível que a consciência dessas qualidades acrescente uma segunda regulação mais sutil, que pode até se opor à primeira e aperfeiçoar o desempenho do aparelho, habilitando, contrariamente, à disposição original, a submeter ao investimento e à elaboração também o que está vinculado à liberação de desprazer. A psicologia das neuroses nos ensina que essas regulações pela excitação qualitativa dos órgãos sensoriais têm um papel importante na atividade funcional do aparelho. O domínio automático do princípio primário do desprazer e a consequente restrição do desempenho são interrompidos pelas regulações sensíveis, que são elas mesmas automatismos. Vemos que a repressão, originariamente adequada, mas que, afinal, resulta em nocivo abandono da inibição e do controle psíquico, atinge muito mais facilmente lembranças do que percepções, porque nas lembranças não há maior investimento pela excitação dos órgãos sensoriais psíquicos. Se, por um lado, um pensamento ser afastado não chega à consciência porque foi submetido à repressão, outras vezes ele só pode ser reprimido porque foi subtraído à percepção da consciência por outras razões. A terapia se utiliza dessas indicações para reverter repressões já efetuadas. Do ponto de vista teleológico, nada demonstra melhor o valor do superinvestimento estabelecido nas quantidades móveis pela influência reguladora do órgão sensorial do CS do que a criação de uma nova série de qualidades e, portanto, de uma nova regulação, que constitui a prerrogativa do ser humano em relação aos animais. Pois os processos de pensamento em si são desprovidos de qualidade, salvo as excitações de prazer e desprazer que os acompanham e que devem ser refreadas como possível perturbação do pensamento. Para conferir-lhes uma qualidade, o ser humano associa as lembranças verbais, cujos resíduos de qualidade bastam para atrair a atenção da consciência, e a partir dela, dirigir para o pensamento um novo investimento móvel. Podemos nos dar conta da multiplicidade dos problemas da consciência apenas com a análise dos processos de pensamentos externos. Então, fica-nos a impressão de que também a passagem do investimento pré-consciente para o consciente está ligada a uma censura, de modo semelhante à censura entre inconsciente e pré-consciente. E essa censura só age a partir de certo limite quantitativo, de modo que lhe escapam as formações de pensamentos menos intensas. Acham-se reunidos, no âmbito dos fenômenos psiconeuróticos, todos os casos em que algo é impedido de chegar à consciência ou que nela penetra com restrições. Todos eles remetem à relação íntima e recíproca entre censura e consciência. Quero encerrar essas reflexões psicológicas com o relato de 2 exemplos desses. No ano passado, atendi, com outro médico, uma moça de olhar inteligente e desenvolto. Ela estava vestida de modo surpreendente. Em geral, as mulheres cuidam dos mínimos detalhes de seu vestuário.
mas uma de suas meias estava solta e dois botões da blusa estavam abertos. Ela se queixou de dores numa perna e, sem que solicitassem, mostrou uma panturrilha. Mas sua queixa principal era essa. Sentia como se algo estivesse espetado dentro de seu corpo, algo que se mexia para lá e para cá, e a fazia estremecer completamente. Às vezes, seu corpo inteiro ficava como que rígido. Meu colega me lança um olhar. A queixa lhe parece inequívoca, mas nós dois estranhamos que a mãe da paciente nada perceba. Ela certamente conhece a situação que a filha descreve. A moça não tinha ideia do alcance do que falava. De outro modo, não teria dito aquilo. Nesse caso, conseguiu-se aparar a censura de material, tal que uma fantasia que permaneceria no pré-consciente foi admitida na consciência como algo inocente, sob o disfarce de uma queixa, que é o conteúdo manifesto, né? Tem só conteúdo manifesto aparecendo. Outro exemplo. Como tratamento psicanalítico de um garoto de 14 anos de idade que sofre de tique convulsif, não sei, alguma coisa que parece aqui de convulsão, vômitos histéricos, dores de cabeça, etc., pedindo que feche os olhos e me comunique as imagens ou ideias que lhe vierem à mente. Ele responde com imagens. A última impressão que teve, antes de vir me encontrar, reaparece visualmente em sua lembrança. Ele jogou um jogo de tabuleiro com o tio, e agora vê esse tabuleiro à sua frente. Reflete sobre posições mais ou menos favoráveis e coisas que não se deve fazer. Então, vê uma adaga sobre o tabuleiro, um objeto que pertence ao seu pai, mas que sua fantasia transportara para o tabuleiro. Depois há uma foicinha, a qual se junta uma foice. E então aparece a imagem de um velho camponês, que com a foice corta a grama em frente à distante casa da família. Após alguns dias, compreende essa sequência de imagens. Uma situação familiar infeliz perturbava o garoto. Um pai duro e colérico, que vivia em discórdia com a mãe e cujos métodos educacionais consistiam em ameaças. A separação entre o pai e a mãe, terna e carinhosa. O segundo casamento do pai, que um dia levou para casa uma mulher jovem, que seria a nova mãe. Poucos dias depois, surgiu a doença no garoto. É a raiva suprimida contra o pai que reúne essas imagens, em alusões compreensíveis. O material contém reminiscências da mitologia. A foicinha é a mesma com a qual Zeus castrou o pai. A foice e a imagem do camponês representam Cronos, o velho violento que devora os filhos, do qual Zeus se vinga de modo nada filial. O casamento do pai foi uma oportunidade de lhe devolver as representações e ameaças que o menino ouvira dele no passado, por ter brincado. Aí que tem um termo, acho que se fala espírito, que também significa jogar com seus órgãos genitais. O tabuleiro, as coisas proibidas, a adaga, com que se pode matar. São lembranças há muito reprimidas e seus derivados, que permaneceram inconscientes, que entram furtivamente na consciência, como imagens que parecem sem sentido pela via indireta que lhes foi aberta. Aqui, nos dois exemplos, ele está trazendo o sintoma ou aquilo que aparece no discurso como os conteúdos manifestos, para a gente pensar nos conteúdos latentes, naquilo que compõe esses conteúdos que aparecem. É bem como que a Marion fala na coleção de livros dela, de que a gente tem que olhar para o discurso como se fosse uma historinha, né? Ela chama assim, e como se fosse um sonho. Então, o que que vem daquilo, do discurso? O que que aparece naquele sintoma? Da gente poder olhar como se fosse um sonho, para levar a gente nesse outro lugar do inconsciente, das fantasias criadas. Então, tem a maneira como aquilo se mostra,
mas tem aquilo que de fato é. E aí também faz sentido com o que a gente pensa da questão do oceano, né? Da profundidade que as coisas têm, ou lá da ponta do iceberg. Portanto, eu buscaria o valor teórico do estudo do sonho nas contribuições ao conhecimento psicológico e na preparação para o entendimento das psiconeuroses. Quem consegue imaginar a importância que pode vir ter uma boa familiaridade com a estrutura e as funções do aparelho psíquico? Se já nosso conhecimento atual nos permite exercer uma influência terapêutica favorável sobre as formas curáveis das psiconeuroses. Qual o valor prático desse estudo, perguntam-me, para o conhecimento da psique, para desvendar as propriedades de caráter ocultas dos indivíduos? Os impulsos inconscientes que os sonhos revelam não têm o valor de poderes reais na vida psíquica. Devemos considerar pequeno o significado ético dos desejos suprimidos, que, assim como criam sonhos, um dia podem criar outra coisa? Não me sinto autorizada a responder a essas questões. Não me aprofundei nesse aspecto do problema dos sonhos. Apenas acredito que estava errado o imperador romano que mandou executar um súdito porque este havia sonhado que o matava. Primeiro, ele deveria tentar descobrir o que esse sonho significava. Muito provavelmente, não a mesma coisa que aparentava. E, mesmo que o sonho diferente tivesse esse significado de lesa majestade, caberia ainda recordar a frase de Platão, segundo a qual o homem virtuoso se contenta em sonhar que é aquilo que o mal realmente faz. Nossa, gente, isso daqui é muito, muito bacana, dá para pensar em muita coisa. Deixa eu grifar aqui, mas a gente já, inclusive, discutiu sobre isso, e o Freud tem um texto muito bacana que se chama Escritores Criativos e Devaneios, que fala sobre isso, da possibilidade de um sujeito sonhar ou fantasiar com algo que ele deseja fazer, mas que de fato ele não vai fazer. Às vezes a possibilidade de falar daquilo, de um sentimento de repente de ódio, de vingança, é justamente o que impede o sujeito de fazer. Então a palavra fantasia, o sonho, vem em substituição do ato. Muitas vezes quem não consegue falar é quem vai lá e faz, né, num sentido de precisar dar vazão àquilo. Né? Sabe que tem o ditado lá, popular, né, cão que ladra não morde, e dá pra gente pensar, às vezes, nisso, que de fato, assim, quando a pessoa consegue dar vazão só nesse lugar de reclamação, de queixa, de fala, né, ela dá vazão a isso, não necessariamente ela precisa escapar para um ato, porque ela já deu vazão àquilo que ela estava sentindo, não ficou guardando, e aí no momento de explosão faz alguma coisa com aquilo. Acho que muito provavelmente vocês já leram isso, entendem isso na questão do que significa para a gente, né, para a psicanálise, mas da possibilidade de fala, né, o quanto que isso é rico. Creio, portanto, que é melhor liberar os sonhos. Não sei dizer se devemos atribuir realidade aos desejos inconscientes. Devemos negá-la, naturalmente, todos os pensamentos intermediários e de transição. Vendo os desejos inconscientes reduzidos à sua expressão útil e mais verdadeira, pode-se dizer que a realidade psíquica é uma forma de existência especial, que não deve ser confundida com a realidade material. Parece injustificado, portanto, que as pessoas relutem em assumir a responsabilidade pela imoralidade de seus sonhos. Na maioria das vezes, o que há de eticamente escandaloso em nossos sonhos e fantasias desaparece quando se leva em conta o modo de funcionamento do aparelho psíquico e se compreende a relação entre consciente e inconsciente.
Se procurarmos na consciência pelo que o sonho nos informou sobre as relações com o presente, entre parênteses realidade, não nos surpreendamos se o monstro que vimos sob a lupa da análise se revela um pequeno infusório. Tem umas frases muito bacanas aqui para pensar. Para a exigência prática de avaliar o caráter do homem, em geral, bastam os atos e as opiniões expressas conscientemente. Sobretudo, os atos devem ser considerados em primeiro lugar, pois muitos impulsos que penetram a consciência são suspensos por forças reais da vida psíquica antes de desembocarem no ato. Muitas vezes, por isso, não encontram obstáculo psíquico em seu caminho, pois o inconsciente sabe que eles são impedidos de outra forma. Em todo caso, é instrutivo conhecer o solo tão revirado sobre o qual se erguem orgulhosamente nossas virtudes. A complexidade do caráter humano, dinamicamente movida em todas as direções, raramente se resolve por uma alternativa simples, como quer nossa antiquada doutrina moral. E o valor do sonho para o conhecimento do futuro. Isso está fora de questão, naturalmente. Deveríamos falar, em vez disso, do seu valor para o conhecimento do passado, pois do passado é que provém o sonho em todo sentido. É verdade que a antiga crença em que o sonho nos mostra o futuro não é inteiramente desprovida de verdade. Ao representar um desejo como realizado, o sonho está nos levando para o futuro, de fato. Mas esse futuro que o sonhador toma como presente é modelado pelo desejo indestrutível, a imagem e semelhança do passado. Nossa, muito bonito isso daqui, né? Não sei se vocês leem dessa mesma forma, mas eu achei principalmente esse primeiro parágrafo, até aqui quando ele fala a complexidade do caráter humana, dinamicamente movida em todas as direções, raramente se resolve por uma alternativa simples. Aqui eu ia comentar com vocês outra coisa. De algo que eu lembrei, a partir desse primeiro parágrafo todo, que ele é bem bonito e importante. Eu não sei se vocês já atenderam, mas eu imagino que sim. Deixa eu só terminar de grifar. Pacientes que falam assim, aí eu falei tal e tal coisa, e aí você questiona, né, sobre isso. Agora tá me vindo uma paciente em específico que ela sempre diz. Aí eu respondi, e aí eu ia questionando ela sobre isso. Até que muitas vezes ela diz, aí eu não disse isso, né, mas queria ter dito. Nesse lugar da pessoa dizer que disse algo que ela não disse, mas ela pensou em dizer. E aí, na análise, ela traz justamente aquilo que ela pensou em dizer. E a importância da gente trabalhar disso, porque aqui é esse lugar onde esse pensamento ele ganha corpo, onde ele tem espaço para ser liberado sem julgamento. E existe essa diferenciação. Eu não posso dizer para o meu chefe, meu, você é um pé no saco, né? Não pode dizer isso, mas aqui se pode dizer sobre isso. E a importância da gente olhar para esse lugar, porque no campo de análise, muitas coisas podem ser ditas, não daquilo que o sujeito realmente diz na realidade, na vida, nesse campo social, mas a gente poder propiciar a escuta disso é extremamente rico para que um sujeito possa se conhecer. E coisa assim também, até bastante recente, estava ouvindo um paciente que estava dizendo que ele não sente nada, não sente nada, não sente nada, e aí vamos dando espaço para esse nada, né? O que que é esse nada? E aí no final das contas ele falou, talvez eu sinta inveja. Então, não é que não sente nada, sente inveja. E aí a tentativa de se defender disso, porque a inveja é tido como algo extremamente negativo socialmente. Mas poder dizer dessa inveja alcançou também que ele pudesse falar de um desejo. E aí não sei se estou conseguindo me fazer entender sobre isso, mas a ideia é de que a gente possa dar espaço para que um sujeito fale tanto das coisas que ele realmente fala, daquilo que é consciente, quanto daquilo que ele tem dificuldade de dizer, que vem de uma ordem inconsciente, mas a gente propiciar que se chegue nisso. Ser campo e espaço para que
tenha essa fala, porque ela leva a gente a conhecer, não a gente, enquanto analista, conhecer o sujeito, mas ele mesmo poder se conhecer, ele mesmo poder se haver com as questões dele, porque isso vai ser rico para o que ele pode fazer de forma consciente, porque isso vai dar possibilidade de entendimento das construções que ele faz, de repente de sintoma, né, que ele está fazendo ali. Muitos sintomas, eles vêm para dar conta daquilo que o sujeito não consegue dizer. E uma vez que ele conseguir alcançar esse lugar de dizer, isso pode se diluir, se modificar para uma outra forma de se experienciar, para uma outra maneira de lidar ali com as questões. Então, tem isso, assim, de eu queria dizer, e aqui ser um espaço, aqui eu estou dizendo esse ambiente de análise, aqui ser um espaço que ele pode dizer e lidar com isso de uma melhor forma. Eu acho, deixa eu ver, olha, acho que dá tempo, será da gente terminar? Vou continuar, você disse que só tem mais 2 páginas. 3, né? 3 páginas. Apêndice a este volume, um sonho premonitório que se realizou. Aí já tem uma nota aqui logo no título. Tem o título original, não vou ler porque está em alemão. Manuscrito com a data de 10 de novembro de 1899, publicado depois e traduzido, uma palavra aqui que eu não sei de ler para vocês. A Sara B., pessoa excelente e dotada de senso crítico, conta-me, falando de outras coisas e sem intenção oculta, que certa vez, anos atrás, sonhou que encontrava o Dr. K., ex-médico da família e amigo na Trans, não sei como é que se fala isso, mas tem aqui uma nota dizendo que era uma importante rua comercial no centro de Viena, na frente da loja Reis. Na manhã seguinte, quando andava por essa rua, encontrou realmente esse homem naquele lugar, como havia sonhado. Isso quanto à história. Observo que não houve acontecimento subsequente que revelasse a importância dessa coincidência espantosa, ou seja, ela não se justificou pelo que viria. A análise do sonho foi precedida de perguntas, que mostraram não haver como provar que ela se lembrou do sonho na manhã após a noite em que o teve, antes de sair da rua. Uma prova seria haver anotado ou contado a alguém o sonho, antes que ele se realizasse. Então, ela tende a aceitar o seguinte relato do que ocorreu, que me parece o mais provável. Certa manhã, ela foi passear nessa rua e encontrou o antigo médico da família na frente da loja Reis. Ao vê-lo, ficou convencida de que havia sonhado justamente com aquele encontro na noite anterior, naquele mesmo lugar. Conforme as regras que valem para a interpretação de sintomas neuróticos, essa convicção devia ser justificada. O conteúdo pode ser interpretado diferentemente. No passado da senhora B, houve o seguinte episódio, relacionado ao Dr. K. Quando ela era jovem, casaram-na sem sua concordância plena com um homem mais velho e rico. Alguns anos depois, ele perdeu o patrimônio, adoeceu de tuberculose e morreu. A jovem mulher manteve a si e ao esposo doente, dando aulas de música durante vários anos. Nesse tempo de infortúnio, achou amigos, um deles sendo o Dr. K., que cuidou de seu esposo e a ajudou a encontrar os primeiros alunos. Outro amigo foi um advogado, também um Dr. K., que pôs em ordem os confusos negócios do comerciante arruinado, e nisso fez a corte à jovem senhora, e pela primeira e única vez nela despertou a paixão. Mas essa relação amorosa não gerou felicidade real para ela, pois os escrúpulos de sua educação e do seu modo de pensar lhe impediam a plena entrega enquanto era casada, e depois, quando era viúva. No mesmo contexto em que se acha o sonho, a senhora B me fala de um acontecimento real daquela época infeliz.
na qual enxerga uma notável coincidência. Ela estava em seu quarto, ajoelhada no chão e com a cabeça numa poltrona, soluçando em apaixonado anseio pelo amigo e auxiliador, o advogado, quando este abriu a porta naquele exato momento, indo visitá-la. Não vemos nada de notável nessa coincidência, imaginando quantas vezes ela terá pensado nele e quantas vezes ele a terá visitado. Além disso, a, além disso, ca, casualidades assim, praticamente combinadas, acham-se em todas as histórias de amor. Mas é provável que essa coincidência seja o conteúdo propriamente dito do sonho, e o único motivo para sua convicção de que ele se realizou. Transcorreram mais de 25 anos entre aquela cena em que o desejo se cumpriu e o sonho. Nesse meio tempo, a senhora B ficou viúva do segundo marido, que lhe deixou um filho e um patrimônio. A afeição da velha senhora ainda se volta para o Dr. K, que agora é seu conselheiro e administrador de bens, e que ela vê frequentemente. Suponhamos que nos dias anteriores ao sonho, ela tenha esperado a visita dele, mas que isso não aconteceu. Ele já não era impossível como antes. Então, ela pode muito bem haver tido, à noite, um sonho nostálgico, que a transportou de volta ao passado. Provavelmente, sonhou com o encontro da época da paixão, e a cadeira de pensamentos oníricos retrocedeu até a ocasião em que, sem combinar, ele chegou precisamente quando ela ansiava por ele. Sonhos assim devem vir a acontecer com frequência agora. São parte do castigo tardio que cabe à mulher pela crueldade quando jovem. Mas, sendo derivados de uma corrente suprimida, cheios de reminiscência dos encontros, na qual ela não gosta de pensar desde o segundo casamento, eles são esquecidos após o despertar. É o que terá sucedido ao sonho supostamente profético. Então, ela sai e dá de encontro, num lugar qualquer da rua, com o antigo médico da família, o Dr. K. Há muito tempo não o vê. Ele é intimamente ligado às emoções daquele tempo, feliz e infeliz. Ele também a ajudou. E podemos supor que nos seus sentimentos, talvez também nos sonhos, ele é uma figura encobridora, por trás da qual se esconde aquela, mais amada, do outro Dr. K. Ora, esse encontro desperta a lembrança do sonho. Ela deve ter pensado: sim, essa noite tive um sonho do meu encontro com o Dr. K. Mas essa recordação tem de sofrer uma deformação. Aqui o sonho escapou apenas por não ter sido conservado na memória. No lugar do amado K, é posto o K indiferente, que a faz lembrar do sonho. O conteúdo do sonho, o encontro, é transferido para a crença de haver sonhado com aquele lugar específico, pois um encontro consiste em duas pessoas chegando ao mesmo tempo num lugar determinado. Se nisso ela tem a impressão de que um sonho se realizou, apenas dá curso à lembrança de que na cena em que chorava e ansiava pela presença dele, seu anseio realmente se cumpriu de imediato. Assim, a criação posterior do sonho, a única que possibilita os sonhos proféticos, não é senão uma forma de censurar, que permite ao sonho penetrar na consciência. 10 de novembro. E aqui tá 99, deve ser 1899. E assim finalizamos este pequeno livro. Nem imaginei que a gente ia terminar hoje. Tá aqui, lemos tudo isso. Acho que deu, sei lá, 678 páginas. Queria agradecer vocês pela companhia nessas quintas, pela disposição de ler. Não sei se vocês estiveram aqui desde o primeiro, não me lembro exatamente, sei que algumas apareceram, outras, né, ia vindo. Tivemos muitos encontros, muitas discussões, muitos meses aí, então eu agradeço todas as trocas, todas as participações,
que vocês tiveram aqui, seja só estando presente, seja contribuindo aí com perguntas, discussões, falas, enfim, o Quintas com Freud é um projeto que eu gosto muito, tenho muito carinho, gosto de ler com vocês, espero que a gente continue aí no próximo semestre, eu sei que estou atrasada com a questão da enquete para a gente escolher o próximo livro, mas todo mundo sabe também que eu tenho filhos, eles estão de férias, minha vida está uma bagunça nesse período, mas está acabando, e aí eu vou colocar para votação amanhã para a gente definir e aí começar um novo livro. Mas é isso, muito agradecer, eu fico muito feliz, tá, né, Sara? De aqui, tá desde o começo. Obrigada, mesmo. É, nem sei, assim, às vezes eu tenho dificuldade de falar, de escrever eu sou mais fácil. O quanto que para mim é prazeroso mesmo esse projeto, poder estar aqui com vocês toda semana, é algo que eu faço com muito carinho, com muito amor. Gosto muito que a gente possa ter esse espaço, e aí fica o convite para que a gente continue nas nossas quintas, que a gente escolha um livro que seja muito bacana, vou ficar na torcida, vou mandar lá as opções, para a gente continuar. Então, esse projeto que eu acredito de verdade que é um espaço rico para a gente construir conhecimento para transmissão aí de psicanálise, fazer a palavra circular. Claro que aqui é um grupo de leitura, e às vezes tem muito mais leitura do que discussão, mas eu acredito verdadeiramente que ler junto é se colocar nessa condição de partilha, sabe? Numa condição de crescer junto com o outro, que é o que eu levo para minha clínica. Eu acho que tudo que a gente faz em parceria, tudo aquilo que a gente divide, a gente sempre soma no percurso do outro, e o outro estando presente, soma no nosso também. Então, eu acredito muito na força da troca, por isso que eu desejo, então, que a gente continue trocando. Obrigada mesmo, é muito especial para mim estar aqui e dividir tudo isso com vocês. Então, beijo, e a gente continua se vendo nas quintas. Eu que Obrigada. agradeço, Sara, mesmo. Beijo, até mais.